Ele mandou uma mensagem de texto para mim, que eu já repassei para vocês da imprensa, agradecendo e dizendo que tinha decidido me substituir pelo Márcio, o Márcio Atacado, que já trabalhou no Cruzeiro, que foi vice-presidente na gestão do Gilvan. É o Márcio que vai cuidar disso agora. Foi assim que foi feito. Eu achei desrespeito, porque ele poderia, pelo menos, ter me procurado. Isso mostra o destempero dele. Eu falo com você, o Wagner é uma biruta de aeroporto. Infelizmente, tem que, ele tem que entender, o que ele significa para o Cruzeiro hoje. Por que tanto amor ao cargo assim? Por que tanto amor ao cargo assim? Porque tanta vontade de ficar quando 90% da torcida quer que ele saia. Quem continua dando as cartas lá, tudo leva a quê? Que é o senhor Sérgio Nonato e o senhor Itaí Machado, que deve ter convencido o Wagner a tomar essa decisão. Mas dessas pessoas eu não quero falar, E sugiro, peço aí ao Ministério Público também, que agilize essas investigações. Não precisa esperar a polícia, não. Faça também paralelo. Eu fui investigado durante 10 anos por um promotor aí. Eu me lembro dessas investigações. Pois bem, Hugão, saiu detonando, Foi um pedido, uma determinação, uma orientação. O que foi que o Wagner falou que ele... deu linha. O presidente ele tem o poder para poder destituir as pessoas e se destituir também do cargo, Leopoldo Siqueira, com essa declaração, sabe o que eu achei importante em relação ao Zezé Perrella? Absolutamente nada. Eu só vejo o eu, sabe? Eu, Zezé Perrella, eu, Wagner Pires de Sá, eu, fulano de tal, eu, fulano de tal. E o Cruzeiro é quem perde com isso. Vocês têm que tirar, sabe? Vocês têm que tirar essa capa que vocês têm de orgulho, essa capa que vocês têm de fome de poder, essa capa que vocês têm de querer argumentar absolutamente sobre tudo e começar a pensar mais na instituição. Porque se pensassem mais na instituição, a gente não teria chegado ao fundo do poço como nós chegamos agora, onde funcionários do clube estão sem receber, onde esses absurdos estão sendo jogados agora todos na mídia aí. A culpa é de todos vocês. Não adianta vir na mídia agora e falar, isso, é aquilo e aquilo outro. Porque vocês estão pensando em vocês mesmos. Vocês não estão pensando no Cruzeiro Esporte Clube, que é muito maior que cada um de vocês. Quando o presidente do conselho tinha a prerrogativa de convocar aquela assembleia para discutir a permanência ou não da diretoria. Perfeito, Leopoldo Siqueira. Perfeito. E agora, e depois se aliou o presidente como gestor do futebol. E agora diz que vai se licenciar do cargo do conselho. Também. E chama o presidente de biruta de aeroporto. Olha que ponto chegou a política interna do Cruzeiro. Olha que ponto chegou e com mais uma declaração de um ex-presidente. E só para mostrar que realmente mais uma declaração de um ex-presidente. Sim, vamos lá, para o áudio. Perfeito. Eu tenho atendido os cruzeirenses que estão me procurando e estou explicando para eles que eu estou fazendo de tudo para tirar essa praga de lá, porque ele está só acabando com o Cruzeiro. Já reuni muitos conselheiros, mais de 160 conselheiros. Fizemos um requerimento agora ao presidente do conselho para ver se a gente consegue uma reunião para votar a saída dele lá. Se não conseguir, nós vamos até para a justiça, mas vamos lutar para tirar. Mas vocês têm que ajudar a fazer esse movimento mesmo de pressão, porque assim a gente consegue tirar. É um recado direto ao Dalai Rocha, que hoje é o presidente do conselho, e ele vai ou não vai convocar essa assembleia, Hugão? Pois é, tem até um recado dele que depois a gente mostra, Não, especificamente. Não tem recado dele, estou perguntando a você. Não, sim, mas desculpa, é porque tinha rodado no WhatsApp uma mensagem dele, falando para o pessoal largar esse negócio de vaidade, tudo de lado. Mas enfim, doutor Gilvan, deixa eu falar uma coisa para você, doutor Gilvan. O senhor teve o poder em mãos. O senhor pôde mudar o estatuto, do Cruzeiro Esporte Clube. O senhor teve essa oportunidade. Mas o senhor quis perpetuar no poder, Porque talvez, com a abertura do estatuto, o senhor não conseguisse a reeleição. O senhor não conseguisse, de repente, dar o apoio que o Wagner Pires de Sá precisou na hora que assumiu, a presidência do Cruzeiro Esporte Clube. E o senhor fala que foi traído por ele, porque o senhor não queria a figura do Itaí Machado, mas Itaí Machado já andava pelos corredores do clube, já estava circulando na sala da presidência, no mesmo andar em que o senhor tinha sua sala de presidente, não é verdade? Então, ou seja, a torcida está fazendo a sua parte, o conselho precisou fazer a sua parte
há muito tempo atrás, e não fez. E agora vocês estão de mãos atadas por causa de um estatuto que vocês mesmos não lutam pela mudança dele. E é o que a torcida quer. A renúncia de Wagner Pires de Sá, mudança do estatuto, democratização do Cruzeiro e os maiores investidores, que são os torcedores do Cruzeiro, podendo opinar e podendo falar dentro do Cruzeiro Esporte Clube. O Gão tem toda a razão. Ontem eu estava tomando água tônica com um amigo meu, Otávio Lara, que é cruzeirense, doente, né? E ele falou, se sócio torcedor puder votar, eu volto a ser sócio torcedor amanhã. Esse é o clamor do torcedor do Cruzeiro, é participar. Agora eu acho, Gão, que no que você fala de transparência, acho que uma coisa é fundamental para saber quem que prejudicou o clube. Que é o seguinte, com quanto que o Perrella saiu de dívida? 100 milhões? Com quanto que o doutor Gilvan entrou? Que eu sempre defendi o doutor Gilvan aqui, quando eu joguei no Cruzeiro, ele era um abnegado que ajudava o Cruzeiro, sempre defendi ele. Mas com quanto ele deixou essa dívida? Foi de 100 para 450? E para quanto que o Wagner levou? Eu acho que isso é fundamental até para ver a voz que o doutor Gilvan, que eu sempre defendi, pode ter. Porque um cara, para mim, que eleva a dívida em 300 milhões, ele não pode falar nada também, não. Então precisa definir quem que fez o quê, para aí a torcida saber até em quem apoiar o seu voto. Exatamente. O Daniel Márcio está aqui perguntando o seguinte, não entendo vocês, a bancada apoia ou não a saída do Zezé? Para ele, Daniel, o Zezé era o melhor que estava tendo. Vai assumir quem? Já assumiu. O Márcio Rodrigues. É o novo vice de futebol, o novo gestor do futebol. Né? Já entrou falando uns negócios aí. Fica lá. Daqui a pouco ele vai. Ô, Daniel, não ficou claro? Não é questão de apoiar a saída, é questão de fazer jornalismo, cobrir todas as mazelas que estão acontecendo. Já a gente vai ouvir o candidato derrotado, né, pelo Wagner Pires de Sá sobre as gastanças da diretoria que estão aí sendo divulgadas agora. Mas deixa eu responder esse Responda então, Daniel. Deixa eu responder você com toda a sinceridade do mundo. O Cruzeiro está numa Série B, meu amigo. Caiu para a segunda divisão. E sabe por que ele caiu? Exatamente por causa dessa política confusa que está no Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro, vamos deixar uma coisa clara aqui, não é questão de aceitar ou não aceitar Zezé Perrella. O que o torcedor não aguenta mais é essa política antiga. Por sabe? isso? Essa coisa, sabe, senil que existe hoje, o pensamento que existe. É isso que nós estamos falando, sabe? Como então precisa sim de uma reformulação. E essa reformulação entra pela saída de Zezé Perrella, Wagner Pires de Sá, por todos esses que não fizeram absolutamente nada quando podiam ter feito. É o que essas faixas estão dizendo aí. Foram colocadas hoje cedo, Lugão, em vários pontos da cidade? Sim. Aí pedindo a saída do vice-presidente Hermínio Lemos, que assume a parte administrativa, né, depois dessa mudança aí do presidente Wagner Pires de Sá, que diz que não vai renunciar, está lá no superesporte.com.br, porque renúncia é para covardes, né? Pode largar, é isso. O Granata, Ronaldo Granata, que assumiria a base, né, também está sendo pressionado por essas faixas de protesto. E eu queria perguntar para o Gão o sentimento da torcida nesse caso. Do Granata, que foi um dos principais articuladores de toda aquela crítica e denúncia que teve em cima da atual diretoria. Agora ele volta para trabalhar com Wagner, um cara que ele criticou na televisão para o Brasil inteiro. Qual a lógica disso? Ele criticou aqui, você lembra? Aqui, ele veio aqui e falou, era a época do Conselho Fiscal. Agora esse cara que jogou tudo no ventilador, eles agora estão na diretoria e vão trabalhar lado a lado com o Wagner. A mesma coisa que fez o Perrella. Primeira coisa que as pessoas geralmente falam por aí é o seguinte, o presidente do Cruzeiro, né, e as pessoas que estão lá dentro, eles tentam enfraquecer a voz da torcida, falando que esse movimento que está na internet é um movimento de robôs. Meu amigo, então eu sou um robô, né? Olha o tamanho desse ciborgue aqui, velho. Pode chamar de Exterminador do Futuro, então, né? Isso aqui, pode chamar de Arnold Schwarzenegger. Olha o tamanho. Hulk com robô. Com Arnold Schwarzenegger aqui, ó, Exterminador do Futuro. Gente, olha só, vou falar uma coisa pra vocês. O que a torcida do Cruzeiro não aguenta mais são essas velhas articulações, esses velhos acordões, sabe, não funciona com fulano, vamos colocar Beltrano, que é o mais do mesmo. A gente não aguenta mais isso e não muda absolutamente nada. As reivindicações da torcida são claras. Mudança no estatuto, a renúncia de Wagner Pires de Sá e de toda a sua chapa, mudança no Conselho Deliberativo do Cruzeiro e democratização do clube. Isso ninguém abre mão. Disso ninguém abre mão. Ou é isso ou não é nada. Daqui a meio-dia e pouco eu tuitei lá, manter Adilson Batista é a decisão da diretoria celeste. Você concorda? Quase 800 votos, sim, 60% não, 40%. Cola o Adilson aí para o Gão comentar. A torcida está apoiando a decisão do presidente Wagner Pires de Sá.
É a decisão do Wagner Pires, né? Nesse caso, realmente não pode ser uma decisão dele, né? Quem trouxe ele foi o Perrella. Quem trouxe ele foi o Perrella. Os números dele estão aí na tela. A gente conhece os números do Adilson Batista. Mas eu não acho que é o treinador específico para que possa trabalhar com revelação, agora, para colocar o time para jogar com intensidade. Principalmente nesse momento em que o Cruzeiro precisa muito da sua base. Tem que ser alguém que talvez tenha um entendimento para revelação, para renovar, para saber montar um elenco competitivo, porque tem que ser muito bem trabalhado, sabe? Em termos de qualidade, porque nós temos um campeonato mineiro, onde eu acho que os meninos da base têm que ser muito usados, virão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, já tem que ser usados no campeonato mineiro, para a gente ter valores pro campeonato brasileiro, tá? Da Série A2, e também para a Copa do Brasil, que é uma competição importante, a mais importante que o Cruzeiro pode. Tudo bem, tem a Série A2 que a gente vai ter que subir para a primeira divisão, mas com a possibilidade de título de expressão, a Copa do Brasil. Olha o Adilson novinho aí. Depois treinou o Cruzeiro com alguns sucessos. Eu tenho muito amigo cruzeirense e eles têm muita fé no Adilson, porque ele tem uma identificação com o clube. Sim. Mas aí cai no que o Gão falou. O Adilson tem um sistema de jogo que é jogar com 3, 4 volantes, muito retraído, com medo de sair para o jogo, que não é a proposta do Cruzeiro. De forma alguma. E eu concordo com você. Aquele time do Cruzeiro que disputou a Copa São Paulo contra São Paulo, aquele jogão, aqueles meninos com mais uns 3, 4 reforços, encara facilmente a segunda divisão. Encara, joga bem, joga com valor, joga com intensidade. Se você perguntar para mim, Gão, você tem algum nome hoje? Eu precisaria pensar um pouco. A voadora aí, ó. Mas já entendo. Não. Identificado Na com a Série torcida, B tem que ser assim, o Gão. Concordo. Mas identificado com a torcida, eu não tenho que contestar. A história do Adilson no Cruzeiro, como jogador principalmente, eu não discuto, eu não contesto. O Adilson realmente tem identificação com a torcida do Cruzeiro. O que eu estou dizendo é que a gente precisa pensar um pouco mais nesse perfil de treinador, que vai ter que revelar jogadores, vai ter que colocar o time para jogar com intensidade. Não acho que o Adilson seja especificamente. Mas não me pergunte quem eu acho que tem que ser hoje especificamente. Preciso então pensar um pouco se mais. Preciso pensar um pouco mais. Adilson, quem que você quer? Preciso pensar um pouco mais, pelo seguinte, ontem falaram sobre o Ederson Moreira, aqui na bancada. Não concordo, acho que é um jogador que é meio limitado. Em off. Foi comentário de bancada aqui e tal, sobre preferências. Tem o Jair Ventura dando sopa aí. Talvez, gosto do Jair Ventura, mas eu acho que ele se limita em alguns aspectos dessa, digamos assim, do meio do trabalho. Acho que ele se limita um pouco. Ele se perde um pouco no meio do trabalho. Até o final do programa eu vou te cobrar. Eu vou te cobrar, sabe por quê? Acho muito pouco pra poder pensar. Não adianta só ficar reclamando. Né? Peraí que não está funcionando o microfone. Então vai lá, coloca na tela aí, a próxima enquete. Conquistas, está rolando aí. Isso é um balancete, isso é um documento que vazou. Isso é um falando documento... de festas aí, 160 mil para o Luiz Maroto, mas o que tem? 300 mil Zé Neto Cristiano. O quê? Vamos deixar claro aqui que os artistas não têm culpa disso. Contratou, vai lá, faz seu trabalho, paga e acabou, né? Isso tudo para comemorar o quê? Copa do Brasil. Mas não foi pra torcida, não. Não foi festa pra torcida, não. A torcida fez festa assim na rua. Na rua, né? Sim. Festa popular. Foi festa para jogador. Jogador. Mas é merecido, né? O prêmio não foi de 50 milhões? Pô, que era mais 600 mil reais, pelo amor de Deus. Aí a gente tem que ouvir o presidente do Cruzeiro justificando, falando assim, ó, não, mas eu prometi, eu tive pessoas que prometeram recursos ao Cruzeiro que não veio. Se o senhor se acha um grande administrador, você não ia permitir que gastassem 600 mil reais, porque agora os funcionários do Cruzeiro passam por um problema de não receber salários, não receber adiantamento. Você faz aquela caixinha, é aquela história, como é que é? Do grilo, né? E da formiga. Da baratinha. Né? Isso, exato, né? Que ele tá lá de boa e a formiga tá trabalhando. O negócio é o seguinte, a gente passa o caixa, né? Esperar. A gente vai receber na segunda-feira ao vivo aqui o candidato derrotado nas eleições do Cruzeiro, que vai falar